Olá pessoal, bem-vindos ao canal da Poema Parceria de Investimentos. Eu sou Gustavo Sayani, hoje é dia 6 de abril de 2026 e este é o nosso episódio número 38. Voltamos a Dexus Participações. Nós fizemos um episódio ontem e ela, digamos que ela passou pelos nossos critérios de filtragem iniciais, então estamos de volta com ela. Antes de mergulhar novamente na Dexus, me permitam alguns segundinhos de propaganda aqui. Obviamente que te convido a seguir o canal e falar um pouco da Poema, nossa parceria de investimentos, que já opera há 9 anos e tem resultados aqui acima de 400%, né, desde então, perante o Ibovespa, que tem 200 e poucos por cento. A gente tem flutuado num retorno do dobro do Ibovespa, tá? Sou eu o gestor, né, mas nós somos parceiros de formato de clube, com uma visão bem inspirada no Warren Buffett, em Value, Ben Graham, toda essa turma aí de Value Investors, de olhar para empresas, iniciativas e estudar, pesquisar e encontrar aquela rara empresa cujo preço é muito inferior ao valor, né? Então, às vezes é uma empresa boa, razoável, por um preço maravilhoso, ou é uma empresa maravilhosa por um preço razoável. E aí acaba sendo assim, muito estudo. Nós fazemos trocas assim da ordem de 1, 2, 3 vezes ao máximo num ano, né? Portanto, isso também tem uma vantagem de poucos custos de operação também. Tem dado certo, né? E é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Realmente uma atividade que eu amo muito. E a outra é a Sponda, que é uma ferramenta que não é que sistematize, mas ela instrumentaliza mesmo o que eu faço, né? Eu sentia falta, eu faço tudo isso na mão, eu acho até importante, mas falta de uma ferramenta onde eu pudesse olhar os números das empresas, só que com um olhar de mais longo prazo, né? Então, isso aqui, por exemplo, é como se fosse aquele card mais simplificado, né? Nesse caso aqui, que é da Allied, só tem 6 anos de informação disponível, mas você vai arrastando aqui, você vai vendo os indicadores com o olhar dos últimos 6 anos, né? Então, se você pega uma empresa como a Metalúrgica Gerdau, que tem mais tempo, você consegue olhar isso com o olhar de 15 anos, né? Então, inclusive, assim, as comparações, que aí você já coloca várias empresas, são assim. E assim, em primeiríssima mão, porque eu estou fazendo isso agora, eu adicionei empresas fora do Brasil, então multiplicou por, foi de 400 para 20 mil, tá? O número de empresas. Estou até acertando algumas coisas, esses dias vão ser de ajustes aqui. Mas vamos olhar a Sponda de repente na Dexus hoje. Obrigado aí. Então tá. Então o que eu olhei da Dexus aqui? Olha, ela é uma holding, né, industrial. Tem algumas, digamos assim, joint ventures, né, até com a Petrobras, né? Tem coisas para resina de MDF e tal. Ela tem essa relação dívida-patrimônio aqui, 0,29, parte do seu patrimônio 0,61. Tem um balanço, assim, olhando limpo, e tem uns múltiplos interessantes, né? Agora eu posso olhar por vários ângulos, né? E de novo, tá? Se você está caindo aqui, assim, primeiro vídeo que você vê do canal, por favor, entenda. Meu canal, ele é diferente da quase totalidade dos outros. Diferente como? A maioria dos outros vai chegar e vai te ensinar. Maravilha, eu também assisto o máximo que eu posso. Aqui eu estou aprendendo e fazendo o meu processo em público, porque o meu objetivo não é ser um youtuber, meu objetivo é ter um fundo, tá? Eu quero que você participe da nossa parceria. É claro que se você aprender comigo, vou ficar muito feliz. Eu fui professor de música, fui professor durante muito tempo. Porém, aqui eu estou mostrando o meu processo, inclusive com com seus soluços, suas imperfeições, também com o intuito de aprender. Então, de repente, chega um cara que sabe muito aqui e vai falar: pô, Gustavo, você está viajando aqui, está errando grosseiramente. Fale, tá? Gustavo,
Você está esquecendo de considerar isso. Inclusive acontece, tá? Agradeço um grande amigo que ontem mesmo ele pontuou, ele não foi por comentários no YouTube, mas ele pontuou coisas bastante interessantes, por exemplo, sobre a Ambev, né? Troca de presidência e tal. É que eu fiz um episódio, se não me engano, anteontem. Tá, dito isso, vamos olhar a Dexus por alguns ângulos aqui, né? Então, Dexus, Market Cap, Yahoo Finance. Uma das coisas que eu preciso olhar, por incrível que possa parecer, é se as empresas têm volume de transações suficientes para a nossa parceria. Nossa parceria hoje tem próximo de 3 milhões de patrimônio total, todos os parceiros somados, e é bastante concentrada. Eu prefiro estudar mais, ter mais convicção, entre aspas, e hoje nossa carteira tem efetivamente 6 empresas, para te dar uma ideia. Algumas delas, por exemplo, a Vale é dividida entre Vale e a Bradespar, que é basicamente Vale, só para dar um exemplo. Então vamos ver aqui, olha, o volume dela, tá? 163 mil em média. Eu já pesquisei aqui o Yahoo, né? Caso não tenha mudado, isso aqui é a média dos últimos 3 meses, né? Então aqui a gente pode olhar aqui o volume de 200 e poucos mil, 83 mil, né? E isso é um volume também, salvo equívoco, número de ações, não é o volume em reais, né? Então a gente vai fazer aqui, ó, 163 mil vezes um preço de R$7, vai dar 1 milhão, né? 1 milhão e pouco, sei lá. E é mais do que suficiente, tá? Porque se isso é transacionado todo dia, 3 milhões. Se eu tenho 6 empresas, né? Vai dar 500 mil reais em cada empresa, não, na média. Eu não preciso necessariamente ter que vender a empresa inteira ou comprar em um dia só, né? O que levaria metade do volume aí de um dia da Dexus, né? Isso pode ser feito em alguns dias, né? Então, assim, o resumo é tudo bem em relação a isso, né? Então, vamos em frente. Outra coisa que é importante saber é quem são os donos da Dexus, né? Então, vamos lá. Dexus, principais acionistas. Fundamentos. Eu gosto bastante do Fundamentos, eu sou muito grato. Eu não conheço quem é o dono, a dona e tal, porém é um serviço muito bom, muito legal. Agora, uma questão aqui que não tem a data, né? Se está atualizado, não está e tal. Bom, sem saber se está atualizado, é bem interessante como parece bem pouco institucional, né? Parece assim, não aparece um controlador claro. Tem muitas pessoas físicas aqui, né? Vamos tentar outra aqui. Dexus Participações Principais Acionistas. Ah, não, essa é Dexco. Assim, primeiro olhar aqui, Garim, aqui não aparece Garim, de quando é isso, né? 2 de abril? Também não dá data, mas assim, em geral, né, isso não é um grande problema. Em imobiliária,
é bem interessante. Nunca vi nada parecido, tá? A verdade é essa. Que tenham tantas pessoas físicas entre os principais investidores. O que não fica muito claro aqui é o free float, né? Ou seja, talvez pudesse considerar todos esses investidores como free float aqui. Assim, de novo, a gente está fazendo é como se fosse pescar com uma rede. Primeiro uma rede com a trama muito larga, mas na verdade essa trama já filtra 95% ou mais das empresas. E a gente vai diminuindo, né? Essa aqui vai passando, assim, porque não tem muita clareza aqui sobre free float, e como não tem um controlador gigante, nos leva a crer aqui, né, que o free float seja bom. 95% são pessoas físicas, bem diferente aqui a Dexus, tá? Sempre que eu faço os vídeos eu fico pensando, bom, eu não estou enxergando alguma coisa muito clara aqui. Se você estiver enxergando aqui, me fale, por favor. Outra coisa que eu gosto é de olhar as movimentações, né? Dos principais participantes, sejam eles os controladores, sejam eles o conselho, né? E esse site que é do CVM aqui é bem útil, né? Nesse sentido. E aí eu vou aqui em categorias. Não é esse, errei. Não é esse. Caramba, o que está acontecendo aqui? É esse aqui. Valores imobiliários negociados e detidos. E aí eu tenho gostado de olhar isso de 2 anos, tá? Depende um pouco, né? Vamos supor se o mercado se tornou mais negativo, mais... Enfim, eu posso ajustar os prazos que eu olho isso. Mas vamos lá. Isso foi interessante aqui. Desculpa. 2026. E esse tem toda a cara de ser uns documentos assim peculiares, porque como aparentemente não tem um controlador claro, né? Esse é de novembro de 2024, né? E novembro... Esse é de fevereiro de 2026. Opa. Programa de recompra. Aparentemente eles estão fazendo recompra. 2 milhões de reais. Não. 80 mil, 50 mil, 130 mil. 180 mil, 240 mil, 320 mil reais recomprados neste mês. Só isso que fala nesse documento. Vou ver esse aqui. Programa de recompra também, estão recomprando. Bom, claro que, a princípio, um movimento de recompra deve ser visto como, claro, um movimento de otimismo, né, na empresa. Tem vezes, e isso foi muito comum em alguns momentos, a gente vai lendo livros e tal, que isso era uma medida, às vezes, por exemplo, tem covenants, né, de empréstimos que estão associados a preço mesmo de ação, umas coisas bem, assim, né, perigosas, né? E às vezes pode acontecer que a recompra seja para gerenciar coisas como essas, né? Como nós vimos ali um preço que a princípio parece atraente, né? Faz sentido em tese, né? Essa compra
essa recompra, né? E assim, não sei se você já estuda investimentos, mas quando você tem aquele bolo total, né? E você compra para a própria empresa, né? Quem não vende se torna automaticamente dono de uma proporção maior, né, daquela empresa. Então, caso ela pague dividendos, a sua fração vai ser maior, ou caso ela reinvista e esses reinvestimentos tiverem êxito, você vai ser dono de um patrimônio maior ou de uma máquina de gerar valor maior. Então é isso. Eu vou ficar por aqui, né? Mas a Dexos vai seguindo assim, como algo interessante, né? E que merece mais um episódio, pelo menos. Então voltamos a ela já. Antes de eu terminar, pequeno lembrete. Primeiro agradecer, porque as pessoas que chegaram ao fim desse vídeo são muito especiais. Você já mora no meu coração. E então, lembre-se da Poema. Acabei não voltando para Exponda, mas exponda.capital. E nos vemos nos próximos aí. Muito obrigado, um grande abraço.